Olá, amados, como vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre arquétipos, né? A chave aí para o inconsciente coletivo, mais na visão sistêmica, tá bom? Mas nós também vamos falar sobre o arquétipos também pela psicologia analítica aí do Carl Jung, né? E, é lógico, pela constelação familiar do nosso querido Bert Helling, tá bom? Então vamos lá. O que que é arquétipo? O que que é um arquétipo? O arquétipo, ele é uma imagem primordial ou um padrão comportamental que é gravado no inconsciente coletivo e individual também, tá? Ele é um símbolo carregado de significado. Ele não é uma pessoa real ou algo é, físico, matéria, tá? É uma energia que fica no nosso inconsciente. E no conceito junguiano, são formas pré-existentes que estruturam aí nossa psique. Elas estão prontas para serem preenchidas aí pelas experiências individuais. E na visão sistêmica, no nosso sistema familiar, os arquétipos, eles representam memórias e papéis, né? Então, são identificações arquétipas que ajudam a buscar aí o pertencimento. Então, eles agem como os arquétipos agem em nós. Uma forma de energia que estrutura a nossa psique, que dita aí nossos comportamentos, o que a gente atrai para a nossa vida, tá? Então, vamos falar de alguns arquétipos. Eu vou começar pela mãe interna, que é, na visão sistêmica, nutrição e vida, tá? A mãe, gente, ela representa a origem, o acolhimento, a abundância e a nutrição emocional e física, né? E os principais atributos desse arquétipo da mãe interna é o que? Afeto, acolhimento, receptividade, intuição, né? E quando esse arquétipo está na luz, né, que é a mãe luz, integrada em nós, ou seja, na visão sistêmica, quando nós estamos bem com a história da nossa mãe, com a nossa relação com a nossa mãe, ela permite que nós agimos através de um autocuidado, da capacidade de receber afeto e prosperidade, né? E também a conexão com o corpo e a aceitação dos ciclos da vida. Agora, quando esse arquétipo da mãe interna está desequilibrado, ele manifesta aí como superproteção, chantagem emocional ou aquela incapacidade de cuidar de si mesmo, tá? Então, esse é o arquétipo da mãe interna que nós carregamos conosco. Então, observem em vocês a forma como que vocês lidam, né, com seu autocuidado, com a sua capacidade de receber afeto, como que está a prosperidade aí que nós falamos de uma forma geral, tá? Não só ligada ao dinheiro, tá? Uma vida próspera, bons relacionamentos, qualidade de vida, saúde, dinheiro, né? Então, é isso, tá bom? E observem como que vocês, para ver se é a sua mãe interna, se esse arquétipo está na versão sombra, tá? Se vocês estão sobreprotegendo alguém, fazem chantagem emocional aí com as pessoas, parceiros, filhos, né? É com as pessoas com quem vocês convivem e o autocuidado aí, né? Se você se abandonou, se você coloca todos aí acima de você, se você se abandonou, né? Se você, o autocuidado, ele é tudo, tá? Não é passar batomzinho, ir lá no salão, fazer o cabelo e as unhas.
é como que você cuida da sua mente, o que você permite, como você permite que as pessoas se tratam, né? Se você se dá momentos para relaxar, se dá momentos para descansar, se você cuida do seu corpo, a espiritualidade, se você cuida da sua alma, tá? Então, observe aí para ver como que está o arquétipo da mãe interna em você, né? Se é uma mãe luz ou se é uma mãe sombra, tá? E vamos falar também, tem o arquétipo do pai também, tá? Só que isso eu vou deixar para o workshop que eu vou estar fazendo sobre isso, com exercícios bem aprofundados, explicando sobre o arquétipo da mãe, os tipos de arquétipo, o arquétipo do pai, o arquétipo da criança, tá bom? Aqui eu estou resumindo um pouquinho para vocês entenderem, para a gente, né, poder fazer aí, continuar a nossa jornada que está tendo lá no grupo nos grupos de WhatsApp. Então, vamos resumir e vamos então para o arquétipo da família, que é o que? Pertencimento e fidelidade. O nosso sistema familiar, ele funciona como um grande organismo vivo, né? Uma energia aí, cada família tem uma energia, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Né? E quando algo grave acontece, não é elaborado, o sistema ele cria um arquétipo, ou seja, quando as leis, né, as leis aí não estão equilibradas, né, no nosso sistema familiar, é, acaba criando um arquétipo familiar, que é uma força, uma energia invisível que atua aí nas gerações seguintes e vai atuando até que alguém, pode ser você, né, resgate aí o equilíbrio, tá bom? Nas ordens do amor, por exemplo, tá? Então, no, ele é uma consciência do grupo, de grupo, né? Por exemplo, na psique infantil, ser excluído do grupo família, né? Uma criança, né? Equivale à morte. Por isso, a psique desenvolve dinâmicas automáticas para manter a coesão do clã a qualquer custo, né? Então, aquela criança que cria aquela identidade de criança boazinha, né? Só para ter o amor, mais ou menos isso, tá? E fidelidades invisíveis, tá? Quando há um trauma no sistema, uma exclusão, o arquétipo da família, ele impulsiona aí os descendentes, né, a repetir ou compensar, né, compensar a dor para honrar quem veio antes, tá bom? E trauma, gente, são várias coisas, tá? O trauma na família, aquilo que nós já limpamos, né, em meditações passadas, porque todos nós vemos de famílias aí que passaram por guerras, né, passaram por guerras, vamos entender. Teve guerra, teve trauma, né, teve mortes, teve partidas, teve saudade, teve fome, teve escassez, né? Nós viemos também de história de escravidão. Então, ou nós, ou nossos ancestrais escravizaram, ou foram escravos, né? Então, tem essa energia também. Então, são muitas coisas. Se eu for ficar falando aqui, nós vamos ficar horas, tá? Então, por exemplo, relacionamentos, tem famílias, por exemplo, que as mulheres da família sempre se divorciam, chegam a uma certa idade, ou as mulheres da família se relacionam com narcisistas, né? Então, vão se repetindo os padrões, tá bom? E temos, né, arquétipos da linhagem, né? Eu vou explicar alguns, tá? Tem o arquétipo do excluído, que é quando alguém da família aí
é apagado do sistema familiar, um descendente, então, ele encarna, né, ele desenvolve esse arquétipo, esse vazio, e o que que ele faz? Esse arquétipo faz com que esse descendente se sinta rejeitado, né, pela família, pelo mundo, e desenvolve aí uma autossabotagem. Temos o arquétipo do sacrificado, né? Que ele é criado por ancestrais que carregam aí uma dor imensa para salvar a família, né? Por exemplo, nos tempos antigos, as mulheres e os homens, que os homens também amaram, né? Por exemplo, eram casamentos arranjados pela família, mas eles gostavam de outros, e eles ficavam, né, para honrar os pais, para honrar a família, pelos filhos, né? Então, é uma dor, né? As pessoas que se deixam de lado para cuidar da família. Então, esse arquétipo, né? Quem tem esse arquétipo do sacrificado, os descendentes, né? Eles sentem culpa, né? Ao ser felizes. Então, eles desenvolvem burnout e abdicação dos sonhos, ou seja, ele é uma pessoa que ele vai viver sempre se sacrificando, tá? Temos o arquétipo do herói, né? O salvador. Por exemplo, crianças que sobem na hierarquia, né, para cuidar de pais imaturos, né, sabe aquela criança que é a criança que tem que cuidar dos pais, né, então a hierarquia aí fica desequilibrada, e aí essas crianças, eles se tornam adultos hiperresponsáveis e exaustos, é claro, né, são incapazes de receber ajuda e, né, não tem só na questão das crianças, né? Um descendente pode herdar esse arquétipo de um ancestral e fazer esse papel de herói salvador, que está sempre tentando salvar a família e se sacrificando. Temos o arquétipo da vítima, né? A vítima, esse arquétipo, ele vem de linhagens que são marcadas por traumas coletivos, como eu falei, exemplo de guerras, essas coisas, e cria uma memória onde o sofrimento é uma moeda de troca, né, para o pertencimento. Então, ela vai atrair, quem carrega esse arquétipo, vai atrair, né, situações que façam ela sofrer, né, porque ela não se permite ser feliz e com isso ela continua pertencendo à família. Então, vamos aí a outros arquétipos da linhagem, tá? Temos o arquétipo do perpetrador, né, o algoz, na dinâmica do sistema, é o causador desse dano, né, ele é excluído por vergonha, mas o sistema ele não esquece. Então, nos tempos antigos, né, aí na nossa história, né, muitos familiares eles eram excluídos por não seguir aí a linha, por exemplo, religiosa ou pensar diferente, ou pai assassinou, matou, roubou, né? Então, o que acontece? Essa pessoa foi excluída lá na ancestralidade, e aí um descendente, né, carrega aí essa energia, ele carrega uma culpa inconsciente inexplicável que faz com que ele tenha comportamentos autodestrutivos severos, tá? Ou explosões de raiva desmedida, tá bom? E esse é um arquétipo que as pessoas aí que com vícios, eles carregam muito esse arquétipo, tá bom? O vício, os suicidas, tá bom? Temos o arquétipo do ausente, tá? Que na dinâmica do sistema são abandonos físicos ou emocionais por pais ausentes ou focados no luto antigo, né? Que é o que chamamos também o movimento interrompido, né?
que o pai ou a mãe não está presente emocionalmente. Ele está ali, ele cuida, ele sustenta, mas emocionalmente ele está distante. E aí o, o adulto, né, ele cria uma busca incessante aí por aprovação e eles têm um vazio no peito. E aí essas pessoas, né, que carregam esse arquétipo tendem a gerar uma dependência emocional aí nos relacionamentos, tá bom? E elas acabam atraindo pessoas ausentes, distantes emocionalmente, tá? Tem também o arquétipo do portador do segredo, que esse arquétipo na dinâmica do sistema são segredos familiares, eles geram uma energia represada, né? Sentida como uma tensão sutil por todo o sistema. E a pessoa que carrega esse arquétipo, ela manifesta o segredo no corpo. Então, através de quê? Sintomas psicomáticos, ansiedade súbita, vergonha crônica, medo constante, né? Então, as pessoas que têm aí ataques de pânico, muita ansiedade, tá bom? Geralmente carregam este arquétipo. Tem também o arquétipo do que partiu cedo, né? Que é o quê? Como acontece? É a morte precoce de crianças ou jovens e cria aí um choque sistêmico. E os descendentes que carregam esse arquétipo, eles podem desenvolver falta de energia vital, tristeza profunda, depressão ou dificuldade aí de compromisso com o futuro. Então, a pessoa carrega esse arquétipo, ela fica paralisada na vida ou desenvolve depressão, energia vital, né? Ela até faz planos, projetos, mas ela não tem força física mesmo, né? Energia vital para, né, ir para a vida. Temos o arquétipo do estrangeiro, o imigrante, né? Muitos de nós temos, quase todos nós, né? Somos descendentes de imigrantes, né? Seja que veio de outro país ou que migraram de um estado para o outro, tá? Então, esse arquétipo, ele é feito por ancestrais que deixaram a terra natal e, né, eles trazem aí uma saudade crônica. E aí, quem carrega esse arquétipo, ele é manifestado como sensação de não pertencimento e tendência a mudanças frequentes na vida. Sabe aquela pessoa que não sabe, não tem um propósito, não sabe o que quer, ela começa um negócio, para, aí ela vai, faz outra coisa, e de repente ela já quer mudar, e quer mudar de casa, quer mudar de estado, quer mudar de emprego, quer, tá sempre aí em constante, né, mudanças na vida, não fica raízes. Temos o arquétipo do que quebrou o destino, né? Que foi aí o primeiro a romper um ciclo, né? Tanto na dinâmica, né? Familiar, educação, mobilidade, abuso, né? E aí essa pessoa ela carrega culpa e estranhamento, né? Quem se entrega a esse arquétipo envolve reconhecer que avançar honra quem veio antes, tá bom? E agora, gente, vamos lá. Como que você vai identificar o seu arquétipo, o arquétipo ativo que está aí em você, tá? Três pistas essenciais. Você vai responder o que mais te exausta mentalmente, tá? Então, por exemplo, digamos, ter que resolver a vez de todas, então é o arquétipo do Salvador. A primeira pergunta, você vai responder a primeira pergunta com base aí, o que mais te exausta mentalmente, com base aí no que nós vimos. Aí você vai responder a segunda pergunta. Qual frase padrão repetitiva você costuma dizer?
Um exemplo, vai, ninguém ficou do meu lado. Então, é um arquétipo de excluído, de vítima, né? Então, são várias frases, tá bom? Como essa, ninguém ficou do meu lado, eu tenho que primeiro deixar que o meu filho, ou minha filha, ou meu marido, ajudar, cuidar do, né, porque ele está doente, ou terminar os estudos, arquétipo do Salvador, tá? E a terceira pergunta, onde você sente que não tem permissão para ser feliz? Então, por exemplo, né, é, financeiramente, nos relacionamentos, no amor, na saúde, profissionalmente. Então, por exemplo, você está com lealdade ao sacrificado, você vai responder as perguntas, aí você volta, eu vou estar passando o PDF nos grupos, tá bom? Também você volta nesses arquétipos aí e veja com qual identifica de acordo com o que você respondeu, tá? E aí você vai mapear o seu sintoma atual, tá? Observa onde o seu ciclo, né, de desgaste ou bloqueio está acontecendo hoje. É onde? No financeiro, na carreira profissional, nos seus relacionamentos afetivos, na saúde física, né, o esgotamento, que às vezes você não tem nenhum problema de saúde, lá foi no médico, fez exame, tá tudo ok, mas você não tem força, se vive cansada, cansado, esgotado, tá? Falta de direção, você não sabe que rumo tomar, o que é para fazer na vida, né? Sensação de vazio. Então, você vai mapear aí o seu sintoma atual, tá? Esse aqui eu vou deixar em PDF para vocês fazerem esse exercício, tá bom? E você fazendo, você vai fazer o movimento de solução, tá? Devolver, né? Primeiro, devolver ao sistema, tá, gente? Você vai, pode fazer uma visualização, você visualiza aí os seus ancestrais. Lembra que vocês fizeram a árvore genealógica? Visualiza seus ancestrais, ou não precisa olhar na árvore, se você não quiser, visualiza seus ancestrais aí à sua frente. Olhe para eles com gratidão, porque eles tiveram, né, a vida, e você diga com o coração: eu deixo, olha a frase de cura, tá, gente? Eu deixo de tentar carregar ou resolver o que não é meu. Aí você falou essa frase de cura, você vai, né, se despedir dos seus ancestrais, né, agradecer, né, pela vida, pelo que eles passaram, e por hoje você está aqui, e você vai olhar para você, você vai assumir a partir de hoje, tá? Olha a frase de cura que você vai falar para você mesma, tá? Eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida, tá? Essa é a frase de cura. E aí você faz tem o exercício prático que a gente falou, né? Que foram as perguntas de diagnóstico, né? Você vai responder o que mais te exausta hoje, qual dinâmica familiar você reconhece em você, qual arquétipo, né? E onde você sente que não tem permissão para ser feliz, que nós já falamos, né, na tela anterior. E vou deixar aqui algumas frases de liberação sistêmica para que vocês falem aí com o seu sistema familiar, tá bom? Então, dependendo do exercício que você identificou, queridos ancestrais ou queridos pais, honro a história e a força de vocês. Deixo com cada um o seu próprio destino e fico apenas com o meu, para honrar a vida que recebi
eu me dou permissão de fazer dar certo e ir em frente. Então, como que você vai falar essa frase, tá? Você vai repetir essa frase durante o exercício de ancoragem, tá? Foi aquilo que eu falei, tá? Você vai olhar, visualizar a sua linhagem, né? Aí à sua frente. Você vai olhar para ela com profundo respeito e, né, vai dizer essa frase e escolha seguir em frente com a sua própria vida. Então, eu vou deixar aqui, ó, vamos lá. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem profundamente. Mais uma. Vai se conectando com a sua respiração. Sinta os movimentos do seu corpo quando você inspira. Solta. E quando você soltar, vá soltando todo o peso, todos os compromissos. O que importa é só este momento, a sua respiração. Inspira vida, solta a tensão. Inspira, solta. Inspira, solta. Agora eu vou pedir que você visualize a sua ancestralidade à sua frente. Seu pai, sua mãe, seus avós, paternos e maternos, tios, tias, bisavós, tataravós. Não precisa ter a imagem exata de cada um. Apenas veja eles em forma de luz. Agora, diga olhando para eles: queridos ancestrais, queridos pais, honro a história e a força de vocês. Deixo com cada um seu próprio destino e fico apenas com o meu, para honrar a vida que recebi. Eu me dou a permissão de fazer dar certo e ir em frente. Agora, visualizem uma luz violeta em volta dos seus ancestrais. Perceba que alguns deles estão sorrindo para você, se sentindo mais leve. Você se sente mais leve. Agora uma luz branca em volta dos seus ancestrais. Eles vão se despedindo de você, te abençoando e vão saindo. Vá recebendo as bênçãos e a força, a luz dos seus ancestrais. Agora visualize uma linda estrada à sua frente.
você se sente pronta, pronto para caminhar por essa estrada cheia de luz, de força, de bênçãos. Se veja caminhando por essa estrada, se permita caminhar, se permita receber as bênçãos enquanto caminha. Respira profundamente. Bom, é isso, pessoal. Quem quiser se aprofundar aí nessa questão dos arquétipos, eu vou estar fazendo um workshop, tá? Vai ficar disponível numa plataforma para vocês acessarem quando quiserem. Então, vai ter, assim, aqui eu dei uma breve explicação, vai ter explicação detalhada de cada arquétipo, né? Dos arquétipos familiares, os arquétipos do pai, da mãe, o pai e mãe, o pai sombra, o pai luz, a mãe sombra, a mãe luz, da sua criança interior, os arquétipos familiares e muitos exercícios de autoconstelação, tá? Então, fica aí o convite para que participem desse workshop. Eu vou deixar quem não participa dos grupos, né, onde está tendo a jornada nos grupos do WhatsApp, eu vou deixar o link para quem quiser aí o workshop que fica gravado. Eu estou gravando ainda, tá bom? Mas quem quiser, só me mandar aí uma mensagem no WhatsApp. Para quem não participa do grupo, eu vou deixar o link e aí você me manda uma mensagem, quero a jornada de autoconstelação, tá bom? E aí eu estou gravando ainda, mas já tem algumas coisas, vai ficar aí em plataforma, com acesso vitalício, para você fazer no seu tempo, né? E poder acessar quando quiser. Então é isso, amados. Um abraço e até a próxima.